Boa noite. A contribuição da tecnologia para a solução de problemas do cotidiano é inegável, mas o desenvolvimento tecnológico não é apenas aquele realizado por grandes empresas responsáveis, entre outras coisas, por lançamento de satélites do espaço, grandes construções ou fabricação de computadores e robôs superpotentes. Nesse mesmo processo de realizações, temos a colaboração das tecnologias sociais, aquelas feitas em parceria com a comunidade que permitem soluções para a inclusão e transformação social. O Brasilianas.org de hoje discute a tecnologia para a inclusão social. Vamos entender o conceito de tecnologia social, como incentivar a criatividade em redes sociais e de organizações não governamentais, as principais demandas e contribuições para a educação especial. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo a terapeuta ocupacional e sócia da Métodos e Soluções Inteligentes, Juliana Remorini, e em Brasília o gerente de divisão de parcerias, articulações e tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil, Jefferson Dávila de Oliveira. E contamos também com a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas enviadas previamente pelos telespectadores e selecionadas no site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir a definição de tecnologia social, como ela é usada para a inclusão social e quais as principais demandas do setor. Juliana, explica primeiro que tipo de trabalho de tecnologia social que se desenvolve hoje no país, que você conhece. Eu conheço um pouco da área de tecnologia assistiva, que são todos os recursos, equipamentos, serviços e adaptações feitas para as pessoas com deficiência. A nossa empresa hoje desenvolve softwares de comunicação alternativa. Na verdade, não é nenhum software, é uma solução, porque envolve software e também uma parte via internet. Então, a gente desenvolve essa parte. Mas eu tenho acesso a outros tipos de tecnologia que podem ser desde uma caneta adaptada, uma colher adaptada para facilitar funções básicas como a escrita ou a alimentação, até cadeiras motorizadas, super especiais, que levantam, deixam a pessoa em pé. Todos esses tipos de tecnologia para pessoas com deficiência que fazem parte da tecnologia assistiva, que faz parte da tecnologia social. Né? Está firme. Ô Jefferson, eu queria que você explicasse um pouquinho o escopo da Fundação Banco do Brasil e o que vocês, ao longo desses anos, já levantaram de experiências de tecnologia social e de que maneira que é disseminada essa experiência. Bom, é uma satisfação falar desse tema, porque a Fundação Banco do Brasil, ela tem no escopo do seu trabalho as tecnologias sociais de forma muito ligada, muito vinculada ao trabalho do dia a dia. Nós, desde 2001, realizamos um certame que é o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. E deste prêmio, a Fundação criou, então, um banco de tecnologias sociais em diversas áreas. Nós temos 7 áreas que chamamos de temas que estão dispostos dentro deste banco de tecnologias sociais. Mas é importante, num momento que nem esse, nós ressaltarmos a questão do conceito de tecnologia social, que não somente a Fundação Banco do Brasil trabalha, mas esse conceito foi criado numa discussão com a rede de tecnologia social, onde hoje nós temos no Brasil em torno de 950 instituições que têm a tecnologia social inserida no todo ou em parte do seu trabalho. E no nosso entendimento, o conceito significa, é um produto, uma técnica ou uma metodologia desenvolvida em interação com a comunidade. Portanto, nós queremos que essa tecnologia, ela seja apropriada pela comunidade, que essa comunidade saiba o que essa pessoa, no caso, já que do tema que estamos falando, da questão da inclusão, que a pessoa se aproprie dela, saiba como é que funciona, interaja com essa tecnologia, que ela possa ser reaplicada. Portanto, a tecnologia social ela é de domínio público, e isso tira a questão da patente, tira a questão do royalty, então isso permite que a grande massa da população possa ter acesso, né, e que represente uma solução de inclusão social. Então, essas dentro desse banco de tecnologias sociais, nós temos várias delas que permitem, sim, pessoas com algum tipo de deficiência que possam, então, melhorar a sua condição de vida no dia a dia, sendo através da locomoção, sendo através do acesso à informação,
pelo fato de pessoas com deficiência visual, por exemplo, auditiva, e que, através dessas tecnologias, podem melhorar a sua qualidade de vida. Juliana, explica um pouquinho, no caso, você é uma empreendedora, você tem uma empresa que trabalha com isso. O que é esse mercado hoje de tecnologia social? Quem são os demandantes? Como que vocês identificam as necessidades? Como que colocam esse produto no mercado? Nossa, aí você fala de uma coisa que é complexa, porque assim, para se estruturar uma empresa de tecnologia assistiva hoje no Brasil é muito difícil. A gente trabalhou cerca de 1 ano e meio, 2 anos, nos nossos horários de folga para desenvolvimento de um produto, porque há pouco investimento. E, normalmente, os investimentos que o próprio governo faz, como o FINEP ou outros prêmios e incentivos, eles ficam restritos a empresas que são maiores, a empresas que têm um maior aporte, dificilmente para o pequeno empreendedor, né? E aí também fica restrito o número de... A gente tem infinitos projetos hoje que a própria comunidade vai demandando, você vai até os terapeutas, até as pessoas com deficiência, e elas falam, e vocês não tem como fazer uma campainha para surdo? Tem. Tem como fazer um equipamento bacana para o surdo poder dançar? Tem. Tem como fazer milhões de coisas. Tem como desenvolver material pedagógico para autista no tablet? Tem. Agora, como fazer isso sem o investimento? Então fica restrito. O Ministério da Educação ele deu início, alguns anos atrás, a essas políticas de preparar as escolas para os deficientes aí. Sim. Vocês têm acesso a... Vocês conseguem oferecer produtos para o Ministério da Educação? Como que é o sistema de compras aí públicas? É por parte de licitações. Agora mesmo, em janeiro, saiu uma licitação para compra de pranchas e, normalmente, fica muito restrito ao produto que as pessoas que fazem a licitação conhecem. Como o nosso produto, o que fala, é um produto novo, não se tem nada, assim, equiparado, né? É uma tecnologia que está surgindo agora, da questão dos tablets para comunicação alternativa. Então, fica muito restrito ao que eles já conhecem, aos sistemas de prancha para computador, né, para notebook, e não chega, não dá nem... E ele descreve exatamente como tem que ser o produto, inclusive se ela tem que vir em estojo plástico, que ela tem que estar em CD, que ela... São detalhes que a gente fica impressionado, assim. Uma licitação é complicado. É complicado. Então, a gente chega até as escolas hoje por uma demanda dos professores. Os professores que vão até as feiras de reabilitação, conhecem o nosso sistema e falam, você quer fazer uma demonstração, um treinamento na nossa escola? Eu acho que tem um aluno que pode usar. E aí a gente vai até a escola, ensina os professores a usar a tecnologia, conversa com eles, aí normalmente eles também falam, precisa... ter isso aqui que não tem. Aí a gente coloca, muda o produto, vai aperfeiçoando de acordo com a necessidade. Depois a gente vai falar com mais detalhe dos seus produtos. Ô Jefferson, eu lembro de ter acompanhado alguns anos atrás esse banco de dados de tecnologia social de vocês. Tinha muita coisa do campo, assim, né? Desde modos de você preparar pesqueiros, fossas. De uma maneira geral, hoje, a eletrônica também, a internet, ela tem gerado boas ideias nesse banco de dados da Fundação Banco do Brasil? Excelente ideias, Nassif. É importante ressaltar que a Fundação Banco do Brasil ela tem um programa de inclusão digital que, pelo fato da Fundação ter o Banco do Brasil como a instituição mantenedora, no Banco do Brasil também existia um banco de inclusão digital, um programa de estação digital, e que ele foi absorvido pela Fundação. Então, a Fundação hoje atua de uma forma bastante ampla. Nós administramos em torno de 900 estações digitais no Brasil inteiro. E essas estações digitais, elas estão gradativamente sendo adaptadas para que ela receba também as condições de receber pessoas com algum tipo de dificuldade no acesso. Aquela questão do teclado em braille, do acesso por rampas, a questão de chegar até a estação. E isso é importante, porque essas estações digitais, elas estão localizadas em comunidades carentes. Então, o quanto puder acontecer um investimento social
para que essas estações digitais possam estar adaptadas para as pessoas com deficiência, isso é importante. E eu gostaria de ressaltar aqui, Nassif, voltar um pouco no início, o porquê que a Fundação, ou talvez aquele impulso que a Fundação teve para iniciar o processo da seleção das tecnologias sociais. E aqui nós temos que fazer justiça ao professor José Américo, que é um baiano, que hoje já está lá com aproximadamente 80 anos, que apresentou para a Fundação e apresentou para o Conselho Curador da Fundação um conjunto de equipamentos, na época, antes da existência do prêmio da Fundação, que permitiam a construção de uma UTI neonatal. Então, quando nós falamos em inclusão, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, é importante ressaltar que a inclusão social, ela também é uma deficiência. Então, se imagina numa região do semiárido, por exemplo, uma pequena cidade onde os recursos são muito pequenos. Ali, se existia um hospital com muitas necessidades. E, na oportunidade, o que o professor José Américo nos apresentou? Um conjunto de equipamentos que permitiam que ali fosse construída uma UTI neonatal. Mas como? Quando nós olhamos aquelas tecnologias, aqueles equipamentos, quase que não dá para acreditar. De fazer um aquecedor para uma criança que nasce prematura, ele constrói um aquecedor com 2 latas de leite em pó, presas a um cabo de vassoura, com uma corrente que permite ligar na energia elétrica e com um pequeno equipamento que regula a luz para essa criança se aquecer. Isso, por incrível que pareça, era motivo de crianças nascidas prematuramente virem a óbito. E esses equipamentos, então, eles motivaram muito que a Fundação passasse a identificar aquilo que já estava sendo feito, porque esse é o grande toque nessas tecnologias sociais, é nós descobrirmos o que já vem sendo feito nas comunidades, ou por organismos públicos que criaram e levaram para lá e essa comunidade se apropriou, ou então outras iniciativas que foram da própria comunidade. Quando tu faz a questão do centro das atividades na área rural, é claro, nós vamos citar aqui, por exemplo, nós temos a tecnologia que a Fundação mais reaplica, que se chama PAIS, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Nós já temos unidades do PAIS adaptadas para pessoas com deficiência, que usam cadeira de roda. Aqui, e perto de Brasília, aqui em Anápolis, está lá para quem quiser conhecer, uma unidade do PAIS, onde as pessoas, e fica dentro da APAI, quer dizer, então tem um conjunto de pessoas ali que podem frequentar e ter aquele trato com a horta, né, que permita então que elas possam ter esse acesso. Isso é importante, porque os prefeitos municipais que nos ouvem, eles podem ter um projeto como esse para ser reaplicado nos seus municípios. É importante que as pessoas possam ter acesso, ter uma atividade, enfim, e que, com isso, elas melhorem a sua qualidade e a sua condição de vida. Então, esta tecnologia é uma que a gente cita o exemplo, que é possível fazer, então, com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Bom, a jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram previamente selecionadas no site www.brasilianas.org. Fernanda. Obrigada, Nassif. Bom, tem uma pergunta do Ari Soares dos Santos, ele é de Goiânia. Ele quer saber por que tecnologias sociais, como aquelas conhecidas por fossas ecológicas, que têm baixo custo de implantação, não são apropriadas por governos ou mesmo o setor privado e instaladas em alta escala, ficando sempre em modelos experimentais. Ô Jefferson, eu volto para vocês, já que o objetivo de vocês é da escala, né? Pois então vamos falar dessa fossa séptica biodigestora, que ela serve para a população em geral, né? E já que o nosso ouvinte é de Goiás, eu queria adiantar, nós estamos numa tratativa bastante intensa com o governo do estado de Goiás
porque é justamente na região de Goiânia, na região de Anápolis, Aparecida de Goiás, onde a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás tem a intenção de implantar muitas fossas sépticas biodigestoras. E hoje nós trabalhamos, inclusive, com 2 modelos de fossa séptica biodigestoras. Uma que originalmente foi apresentada pela Embrapa e que foi desenvolvida pela Embrapa e que a Fundação, por alguns anos, reaplicou. E uma outra tecnologia social de fossa séptica biodigestora, que a gente chama fossa séptica econômica, que foi desenvolvida pela Prefeitura de Caratinga, em Minas Gerais, e que hoje já se constitui como uma política pública naquele município. É uma fossa que tem um efeito muito semelhante à fossa que foi desenvolvida pela Embrapa, no entanto, ela tem um custo muito mais baixo. O que nós queremos com isso? É justamente dar essa escala, permitir que comunidades rurais, principalmente, onde não tem acesso à rede pública de esgoto, que possam ter acesso a esses equipamentos. E a provocação para prefeitos, para governadores e para o próprio governo federal, ela tem sido uma constante por parte da Fundação Banco do Brasil. Nós, ultimamente, temos realizado reuniões com com alguns ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, que justamente levando essa proposta de que as tecnologias sociais se tornem, primeiro, de domínio público e, segundo, elas se tornem políticas públicas. E entendemos que isso está avançando. Um exemplo muito claro desse avanço das tecnologias sociais como políticas públicas, nós temos que citar as cisternas. As cisternas de placa que foram desenvolvidas pela articulação do semiárido nordestino, que é uma rede de instituições que atua no Nordeste, elas foram importantes, essas fossas sépticas, essas cisternas, só para se ter uma ideia, elas concorreram e participaram do primeiro prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. E hoje, passados 10 anos, dessa apresentação no prêmio, essa tecnologia ela está sendo disseminada em grande escala pelo governo federal, por governos estaduais e por governos municipais. Nós estamos numa frente envolvendo vários recursos do BNDES, da própria Petrobras, da Fundação Banco do Brasil, de ministérios, para implantar em torno de 750 mil cisternas do Brasil todo, que é um número que, na avaliação do governo federal, principalmente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é um número que vai atender praticamente a totalidade das residências que ainda não têm água para beber. Certo. Nós não estamos falando de outra tecnologia social, que é a água para produção, que é a cisterna calçadão. Estamos falando da cisterna de placa, que oferece a água para beber. Então, o nosso objetivo é muito claro: levar a proposta para governos, no sentido de ter mais órgãos financiadores, mais agentes financiadores, para que as tecnologias sociais possam se tornar efetivamente políticas públicas e ter uma escala na sua reaplicação. Bom, nós vamos fazer o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bom, voltamos com brasilianas.org sobre tecnologia e inclusão social. Recebemos aqui em São Paulo a terapeuta ocupacional e sócia da Métodos e Soluções Inteligentes, Juliana Remorini. Em Brasília, o gerente da divisão de parcerias, articulações e tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil, Jefferson Dávila de Oliveira. Nesse segundo bloco, vamos discutir os avanços da tecnologia social para a inclusão de pessoas com deficiência e a relação com a responsabilidade social e o empreendedorismo. Eu queria ver com a Juliana. Juliana, hoje, como que funciona essa rede de organizações sociais que trabalha com deficiência? Nós já temos sociedade civil organizada aí nessa área? Temos muitas. Aliás, eu acho muitas que trabalham em diversos focos diferentes, desde o próprio atendimento, em educação da pessoa com deficiência, em lutas em prol de acessibilidade e inclusão, organizações que trabalham com educação e cultura inclusiva, enfim, tem ONG para tudo na área de deficiência. Em geral,
esses movimentos deficientes, eles são solidários entre si ou cada qual tem o seu feudo lá, o do surdo de um lado, o da ou do outro? Não, há uma grande concentração das pessoas, elas se ligam, se conversam entre si, assim, porque são poucas, apesar de terem várias organizações, normalmente uma está ligada a uma área diferente. Então, uma trabalha com educação inclusiva, a outra trabalha com atendimento, outra trabalha com tecnologia, a outra vai trabalhar... E também eles separam muito por questões da própria patologia. Então, você vai ter organizações que trabalham especificamente com autismo, outras organizações que trabalham com pessoas com deficiência física, outras pessoas que trabalham com síndrome de Down, são específicas. E para ganhar força, até uma questão de força política, elas precisam se organizar entre si. Tá. E tem muitas organizações que são das próprias pessoas com deficiência, que não estão ligadas aos profissionais, e sim aos próprios... Né, deficiente. isso. O Jefferson, no caso da Fundação Banco do Brasil, você já mostrou aqui essa relação, digamos, com a parte social mesmo, o pessoal que trabalha, que mora em campo, onde entra a questão da prefeitura. Em relação a essa questão da deficiência, vocês têm redes de relacionamento também com ONGs, organizações? Como é que é o trabalho de vocês nessa área? Nosso trabalho nessa área, ele é muito pontual, Nassif, pelo fato de que nós trabalhamos muito na linha da geração de trabalho e renda e na área de educação. Mas eu tenho um exemplo que precisa ser citado de uma relação que a Fundação Banco do Brasil tem na área de geração de trabalho e renda com pessoas com deficiência. Nós apoiamos através da Bambuzeria Cruzeiro do Sul, que fica em Sabará, no município de Sabará, distrito de Ravena, em Minas Gerais. Eles trabalham muito fortemente com o bambu. E a Bambuzeria Cruzeiro do Sul, ela tem um trabalho muito forte com geração de trabalho e renda com o bambu para pessoas com deficiência. É um trabalho lindíssimo que é feito, serve de exemplo, porque o bambu é muito pouco utilizado ainda no Brasil, né? E esta bambuzeria permitiu que nós identificássemos nesse trabalho algo de muito rico assim, na construção de um conhecimento. Portanto, lá nós implantamos um centro de referência temático, que nós chamamos, para trabalhar com bambu. E isso tem permitido que essas pessoas não só sejam incluídas socialmente, mas tenham essa atividade, porque o bambu, pelo fato de ser leve, pelo fato de permitir assim, um manuseio com mais facilidade, elas, na verdade, criam peças lindas que hoje estão sendo vendidas, inclusive, para o exterior. Então, essa geração de trabalho e renda que é feita por esse trabalho da Bambuzeria Cruzeiro do Sul, com o apoio da Fundação Banco do Brasil, ele tem servido para se multiplicar. Nós estamos trazendo para Brasília uma unidade desse centro de referência da bambuzeria, também com a intenção de que se trabalhe com deficientes, e também esse centro está sendo levado para a região no norte de Minas, no noroeste de Minas, desculpe, na região de Sagarana, onde nós temos um outro centro de referência de tecnologia social, mas que agora vai receber o bambu também como uma forma de incluir pessoas, mas sempre na linha da proposta inclusiva, na geração de trabalho e renda, que no nosso entendimento é um problema para essas pessoas. Se é um problema para as pessoas em geral, uma pessoa com deficiência, ela acaba sofrendo o segundo problema, né? Fato de o acesso ao mercado de trabalho e pela condição de ser deficiente. Então, iniciativas que nem essa têm nos ajudado muito a procurar entender. E a questão das estações digitais, como falei, nós hoje temos uma rede de instituições que reaplicam essa tecnologia social, essa forma de repassar o conhecimento, porque no nosso entendimento a estação digital não é somente um local, ela não é uma lan house, né, para que fique bem claro isso. Nós repassamos através desta rede de estações digitais um conteúdo, um conhecimento. Ultimamente nós temos passado
um curso de educação financeira e nesse curso nós envolvemos inclusive os empreendimentos que a Fundação realiza em outras áreas para que essas pessoas possam ter acesso à educação financeira e isso também ser estendido para as pessoas com deficiência. Então, as estações digitais e esse trabalho do Bambu, a gente destaca assim como sendo um dos trabalhos mais importantes que a Fundação vem fazendo nesta área de inclusão com pessoas de deficiência. Ô, Juliana, a gente falou de escola aí, inclusão em escola. O Jefferson está falando de inclusão produtiva no trabalho. Tem muitas empresas aí hoje que teriam talvez interesse aí em fazer políticas sociais internamente lá, criar cotas para deficientes, tudo. O que já tem desenvolvido, que você conhece aí, em termos de trabalhos urbanos, aí, de escritórios e outras áreas? Eu acho que a questão da lei de cotas, né, favoreceu muito as pessoas com deficiência para a entrada no mercado, mas eu acho que a gente está falando de algo muito mais sério, muito mais complexo, que hoje as empresas têm uma dificuldade de preencher essa demanda. Né? Elas têm uma dificuldade porque a gente está falando de inclusão, como a gente fala de inclusão social, inclusão das pessoas com deficiência, como se fosse uma coisa simples de há muito tempo. E essas questões da inclusão, elas vêm de 15 anos para cá no máximo. Então, as pessoas ainda não estão preparadas. As pessoas que deveriam estar entrando no mercado de trabalho hoje não tiveram acesso à inclusão escolar. Não foram crianças que tiveram acesso à inclusão escolar na sua formação, que fizeram escola quando era escola especial, escola adaptada, outros tipos. Você acha que as escolas tinham que ter matérias específicas para ver como que aquela criança com aquela deficiência pode se incorporar no mercado de trabalho mais adiante? Não, eu estou dizendo que, por exemplo, as crianças que hoje estão incluídas dentro da escola convencional, escola normal, entre aspas, né? Daqui a 15 anos elas vão estar preparadas para o mercado de trabalho, porque elas vão ter acesso à educação, acesso à faculdade, acesso a cursos técnicos, que não tinham antigamente. Então, hoje você não consegue ter as pessoas com deficiência tecnicamente capacitadas. Então, eu acho que essa questão também, lógico, está sendo provida por outros cursos técnicos que têm aberto vagas, que têm adaptado seus espaços. Então, nós estamos numa correria de adaptação, desde de acessibilidade arquitetônica, precisa ter rampa para essa pessoa entrar na escola, precisa ter livro em braille, precisa ter um professor de Libras. Por exemplo, vamos pegar livro em braille. Tem uma lei que obriga aí as editoras a terem livros em braille. Sim. E a Biblioteca Nacional, atenção, Biblioteca Nacional, ela teria que meramente soltar uma portaria, um decreto padronizando isso. Até hoje não se tem isso. É porque eu estou falando, que eu estou dizendo, são coisas muito recentes, a gente não está falando de coisa de lutas antigas. Apesar de a gente falar assim, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de luta da educação inclusiva, ok, mas isso é muito pouco. Porque é um passinho de cada vez, você tem que trabalhar, além das barreiras arquitetônicas e de um livro em braille, é muito fácil. O duro é trabalhar com as barreiras atitudinais, com o preconceito, do entendimento de que a pessoa com deficiência é capaz de trabalhar, ela é capaz de estudar, que cada uma delas tem uma limitação diferente, você não pode julgar a pessoa com deficiência física e dizer, ela não entende nada. Não, ela pode ter uma limitação física, mas ela não tem uma limitação cognitiva. Uma outra pessoa, ela tem uma limitação cognitiva, mas ela não tem a limitação física. E você precisa aprender a olhar para a pessoa com a potencialidade que ela está apresentando e não com a deficiência. E, infelizmente, nós viemos, né, nós somos de uma cultura que exclui, que pegava os seus deficientes, as pessoas com doença mental, as pessoas muito doentes, pegava, amontoava tudo num cantinho bem longe da cidade, de preferência bem longe para que ninguém visse. A gente vê essa mudança de paradigma. Eu conheço alguns meninos que têm Down, síndrome de Down, que têm deficiência para algumas características aí, e tem um potencial fantástico para outras. Você vai ver, são são amáveis, são bons para dança, para música. Um monte de coisa. Né? Para uma série de coisas. Agora eu lembro, na minha infância, que na minha cidade tinha o Dalto lá, que tinha a gente achava que era bobo, digamos assim. Ele não conseguia falar direito. E ele uma vez me protegeu contra meninos maiores que queriam me bater. Eu falava, mas eu lembrava até do Quasímodo. Hoje, quando eu vejo isso, não, ele tinha uma inteligência dentro dele que não vinha para fora por conta da dificuldade motora. E é isso que a gente tem que aprender, que é o que a gente chama de barreira atitudinal, né? Quando você olha para essa pessoa, o que você está esperando dela? Então,
a maior parte dos postos de trabalho, no começo era assim, é auxiliar administrativo, né, põe o cara no telemarketing, cadeirante, né, que são as pessoas com deficiência que usam cadeira de roda, a gente usa o termo cadeirante, só servia para telemarketing, não servia para mais nada. Então, essa mudança, e veio posta com uma lei, com a lei de cotas, e tem muitas empresas que trabalham hoje na preparação das empresas para receber essas pessoas com deficiência do mercado. As empresas estão se preparando, a gente tem a procura, por exemplo, de alguns bancos que já tem, por exemplo, um leitor de tela para as pessoas com deficiência visual conseguirem utilizar o computador, tem procurado o nosso produto para colocar as pessoas com deficiência auditiva para conseguir uma comunicação melhor. Então, eles estão se preparando, há um movimento de vamos incluir, ainda eles não sabem muito como organizar essa estratégia. Mas está ficando um país civilizado. Não, eu acho que está sim, está funcionando. Vamos a uma pergunta que a Fernanda selecionou dos telespectadores. Sempre lembrando que o programa de hoje foi gravado. Fernanda. A pergunta é do Heleno Mariane Gonzalez, ele é de Vitória. E, de acordo com alguns autores, o conceito de tecnologia social é difundido em consonância com projetos sociais que geralmente buscam a geração de trabalho e renda. O que diferencia as tecnologias sociais de outras tecnologias desenvolvidas e disseminadas nesses projetos? Jefferson, isso é uma questão para a Fundação Banco do Brasil. Para nós é muito claro essa diferença. A tecnologia social ela é de domínio público. Nós tivemos a preocupação na Fundação, quando criamos o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, de garantir que as instituições que apresentassem os seus projetos, elas de antemão já abrem mão, já não exigem nenhum tipo de cobrança a título de royalty, a título desse produto. Portanto, ela é de livre acesso, ela é de livre reprodução, de reaplicação. Então, isso para nós diferencia. E o que precisa ficar bem claro é o seguinte: hoje nós temos um problema que envolve as nossas universidades. E para isso é importante, a nossa colega de entrevista aqui que estava ressaltando, o preconceito que muitas vezes existe, mas que as universidades têm um papel importante nessa mudança de concepção. Nós não temos ainda nas universidades esta proposta de que as pessoas como um todo precisam ser incluídas. Então, quando se fala em tecnologia social, se fala em aquilo que já está provado, que já está acontecendo em diversas comunidades, em municípios, enfim, e que permitiu que as pessoas pudessem melhorar a sua condição de vida. E o que nós temos também, uma vontade muito grande, é que as universidades possam colocar isso nos currículos, possam colocar isso no seu conteúdo programático. E não só as universidades federais. É importante ressaltar também que hoje nós temos uma multiplicação muito grande no Brasil dos institutos federais de educação. Que justiça seja feita que nos últimos anos houve uma recuperação desses institutos que estavam muito sucateados. E hoje nós temos praticamente 300, quase 300 desses institutos e que tem na lei que os criou o conceito de tecnologia social como fator preponderante para o conteúdo programático das disciplinas que eles ministram. Portanto, nós precisamos mudar um pouco da concepção. Né? E quando se fala, como estava se falando aqui da lei de cotas, eu falo também da lei de cotas para a entrada no ensino superior. E isso permite que gradativamente a sociedade comece a olhar para uma escala de valores que antes não era olhada. Então, eu acho que isso é importante ser ressaltado, que a tecnologia social, diferente da tecnologia convencional, ela trata da questão de uma tecnologia que está acessível ao público, sem a necessidade de que esse público precise pagar por isso como um título de pagamento ao royalty, pagamento à produção. Então, institutos de pesquisa que geraram essas tecnologias sociais, e aí eu cito aqui também a Embrapa. A Embrapa criou
muitas tecnologias sociais. E a Embrapa é recurso público. Esse recurso ele está voltado para a sociedade, assim como diversas ONGs que também criaram. E agora nós temos que fazer uma provocação para que esse investimento social... A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, que o tempo estourou, mas voltamos daqui a pouquinho com brasilianas.org. Bom, brasilianas.org está de volta com o tema tecnologia e inclusão social. Nesse último bloco, vamos discutir as perspectivas de expansão do setor e os principais incentivos para desenvolver a criatividade nacional e ampliar aí as oportunidades dessas indústrias criativas. Ô, Juliana, eu queria que você mostrasse um pouquinho o que vocês desenvolvem aí especificamente aí no iPad, né? A gente desenvolveu não é nenhum aplicativo, né? Dentro do site a gente tem o construtor, é um editor de pranchas. Essa prancha ela pode ser utilizada no tablet, no smartphone ou no próprio computador, ou impressa, se no caso das escolas às vezes não tem nenhuma coisa nem outra, tem só um computador na escola, pode imprimir para usar no papel. E a criança, no papel, ela vai apontando o que ela deseja. E para o tablet, a grande novidade é que ele vocaliza, por isso que ele chama o que fala, né? Então ela vai falando. Adeus, eu querer comer sopa quente, gostar, obrigado. Você tem quantas palavras digitalizadas aí? Então, a grande ferramenta, né, o grande lance legal mesmo do sistema é que ele vem em branco. Você pode montar o sistema de acordo com... Porque as palavras que eu sei, né, não são, o meu vocabulário não é igual ao seu, que não é igual... Ninguém tem vocabulário igual. A criança é a mesma coisa. Você pode particularizar as imagens, você pode pôr foto da família, você pode gravar com a voz do irmão, enfim, e ele vocaliza... Então, vamos tentar pegar esse produto. Como que se criou a demanda por ele? Como que vocês desenvolveram e como que vocês tentam colocar no mercado esse produto? A demanda veio assim, a maior parte das pessoas, hoje são 4 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência na fala, né? Dos 24,9% de pessoas com deficiência do Brasil, 4 milhões a gente estima que tenha deficiências na fala, seja por paralisia cerebral, por autismo, por esclerose, por acidente vascular cerebral, o AVC, não importa. A questão é que ele não consegue se comunicar e ele não consegue expressar suas vontades, seus desejos, e aí ele não consegue estar incluído em nenhum lugar, nem na sociedade, nem na própria casa dele, em nenhum momento. E essas pessoas se utilizam do que a gente chama de comunicação alternativa. Sempre foi utilizado em papel. Tem as imagens, e como essas imagens aqui, só que elas são feitas no papel e a pessoa vai sinalizar, apontando, às vezes se ela não tem uma movimentação, ela vai apontando com os olhos. E o interlocutor tem que entender. Então, demanda aí uma boa vontade da pessoa que está conversando com ela. E tinha outros sistemas, como, por exemplo, que usa o Stephen Hawking. É um hardware proprietário, custa $8 mil. Então, a questão das tecnologias é de alto custo. Então, a gente pensava como desenvolver algo que fosse barato e né, que as pessoas pudessem ter acesso, pensando que a maior parte das pessoas com deficiência no Brasil estão na base da pirâmide, então tinha que ser um custo bacana. E aí, com a chegada dos tablets, está se popularizando, lógico, se a gente pensar efetivamente, não é tão barato assim, mas é muito mais barato do que os recursos atuais que chegam a R$2 mil. Porque um equipamento... Um equipamento de comunicação alternativa eletrônico, não o digital, né? Não para tablet, mas o eletrônico, que é uma prancha que você grava as vozes, enfim, mas tem que trocar as pranchetas. E daí vocês desenvolvem, como é que vocês colocam isso? De boca em boca. A gente vai até as instituições, oferece, né, mostra para os profissionais, porque é o profissional de reabilitação, então a terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, a psicopedagoga, que normalmente trabalha com a comunicação alternativa, que já tinha uma demanda desse trabalho de um vocalizador, que conhece o nosso trabalho, recebe o treinamento e vai prescrevendo para as pessoas. E, as entidades adquirem, compram
o sistema ou o próprio, como é que fala? O próprio paciente, né? O próprio usuário. Tem algum site em que, digamos, todos esses trabalhos sejam expostos para... As ONGs têm informações? Existem ONGs, existem terapeutas que escrevem sobre os recursos disponíveis. Se você procurar por tecnologia assistiva, você vai encontrar vários terapeutas que descrevem vários softwares e vários equipamentos e soluções para comunicação alternativa, tecnologia assistiva. Enfim. Deixa eu perguntar para o Jefferson. Ô, Jefferson, vocês, além, digamos, dessa vocação da Fundação Banco do Brasil, vocês têm um baita de um laboratório aí que é o próprio Banco do Brasil, aí, as associações Banco do Brasil e tudo. Você colocou essa questão de preparar a inclusão para o mercado de trabalho. O que seriam os equipamentos básicos para uma empresa que quisesse incluir deficientes, por exemplo, em trabalhos de escritório? Isso aí a Fundação tem disponível softwares também que possam ajudar nisso? Não, o que nós temos na CIF é um conjunto de tecnologias sociais que estão inseridas dentro deste banco de tecnologias sociais que a Fundação abriga. E isso é importante deixar claro que as pessoas podem acessar. São inúmeras, nós temos em torno de 45, 50 tecnologias sociais voltadas para a inclusão. O que nós precisamos, na verdade, é identificar e dar escala para essas tecnologias justamente para esse público que, em muitas situações, não tem acesso a essa tecnologia adquirida, a essa tecnologia que o mercado está disponibilizando. Por isso, o apelo que se faz, junto na parceria com ONGs, na parceria até com órgãos oficiais, que se possa pegar algumas dessas tecnologias e dar escala. Eu vou dar um exemplo, Cif, de uma tecnologia social que ela não é especificamente para a geração de trabalho e renda. Eu vou mostrar aqui essa tecnologia do multiplano. Logicamente que pelo tempo nós não temos condições de demonstrar, mas com este equipamento aqui, pessoas com deficiência visual conseguem fazer qualquer operação matemática. É uma tecnologia social desenvolvida por uma instituição do Paraná e que permite, então, isso foi fruto de um trabalho de um professor que, tendo um aluno com deficiência, sofria muito com isso, porque como é que ele ia ensinar a matemática? Então, com este equipamento aqui, que é o multiplano, as pessoas com deficiência visual podem, então, fazer qualquer operação matemática. Isso pode ser levado para dentro das escolas, nós reaplicarmos essa tecnologia em grande escala. Então, havendo, logicamente, que um interesse, a Fundação Banco do Brasil, inclusive, tem disposição e não tem feito isso em escala ainda, porque temos focado, logicamente, que muito na tecnologia de geração de trabalho e renda, mas temos a intenção, sim, de reaplicar tecnologias inclusivas que permitam que as pessoas possam, então, ter uma vida melhor. Tem um outro aspecto que cabe ressaltar, já que tu citaste o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o primeiro banco no país que toma a iniciativa e cria uma linha de crédito para a acessibilidade. Para que a pessoa possa, então, aí adquirir o que está disponível no mercado, como uma cadeira de rodas, como um teclado digital para um veículo automotor, enfim, essa linha de crédito, que inclusive em condições muito facilitadas, é o Banco do Brasil que oferece. Então, quer dizer, o mercado, esse próprio material aqui, ele é em braille, então está disponível nas agências para que as pessoas possam acessar, possam manusear. Então, quer dizer, nós estamos avançando nesse aspecto. As tecnologias sociais, na possibilidade de dar escala a elas, em parcerias que queremos, como falei, órgãos públicos e outras ONGs, enfim, e as pessoas que podem também acessar através do crédito disponível hoje nas agências do Banco do Brasil. Quer dizer, a gente tem hoje a consciência da inclusão. Nós já temos um bom estoque de experiências já tecnológicas, que nem esse Abaco Paranaense, fantástico aí, o seu serviço. E tem uma demanda que vem do Ministério da Educação, que falta só um pouco mais de articulação para se criar um mercado inovador. Em outros países, como que é esse mercado de produtos para a inclusão?
a gente tem a experiência que, assim, dos Estados Unidos tem alguns, eu vou falar muito dos sistemas de comunicação alternativa. Tem vários aplicativos para comunicação alternativa. Bons devem existir uns 3 ou 4. Eu tenho um amigo cego em São João da Boa Vista que uns 10 anos atrás ele entrou em contato com uma ONG canadense que mandou um programinha para ele que permitia ler Com leitor de tela, um leitor de tela. Agora a gente já tem aqui. Imagino. Tem acho que 1 ou 2. Agora, de comunicação alternativa na Europa, a gente teve o contato de algumas empresas da Europa querendo uma parceria para desenvolver, para já usar o sistema que a gente tem em parceria com eles, porque não existe muitos mesmo. É uma coisa muito recente dos tablets, da questão da tecnologia digital para a pessoa com deficiência. E é imensamente, né, benéfica. A gente tem pacientes, por exemplo, com autismo, eles não comunicam, muita dificuldade na comunicação, isso é um dos eixos da questão, e com o tablet ele se encanta e foca e faz, é incrível a participação. Tem muita gente também que é capaz de sair na rua, que vai nos chats de internet para sair. Mas, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalubre. Bom, telespectadores de São Paulo, ele quer saber, o processo de invenção de um aplicativo para uma determinada ação geralmente parte do potencial usuário ou da empresa que pretende aumentar seus clientes? Você que é de mercado aí. Na verdade, a nossa empresa partiu da demanda de clientes, não é um cliente específico. Eu entendo que ele está dizendo ou uma empresa que já tem alguma coisa e quer aumentar ganho, ou tem alguma pessoa da família que desenvolve. No nosso caso, não. Eu sou terapeuta ocupacional, eu já tenho 15 anos de formada e, assim, isso era uma demanda minha crescente de alguma coisa tecnológica que favorecesse a comunicação e que não fosse tão cara, porque a gente tem muita dificuldade de acesso. E aí eu conheci os 3 engenheiros que trabalham comigo, são meus sócios, e aí a gente começou a pesquisar junto, porque senão fica muito discrepante a tecnologia. Os engenheiros desenvolvem algo muito bom, muito tecnológico, mas que não tem funcionalidade no dia a dia. Então, para a gente começar essa pesquisa, a gente foi a campo, né? Fomos conhecer as pessoas que usavam comunicação alternativa, conversar com os terapeutas que trabalham na formação, né, da comunicação alternativa e entender quais eram os recursos necessários. Então, esse novo produto surgiu mesmo de uma necessidade terapêutica dos terapeutas e de promover um mecanismo mesmo, um recurso de inclusão. Foi esse o foco. A eletrônica está por trás de todas essas ferramentas ou tem vários tipos de ferramentas aí para inclusão? Não, tem vários tipos. Quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente pode falar, por exemplo, uma mãe, pensando dentro da tecnologia social, ele falou das latas de leite ninho, mães que têm dificuldade de comprar uma cadeira de banho, por exemplo, que são caras, elas fazem adaptação com aquelas cadeiras plásticas de bar, e para a criança não cair, elas colocam latas de leite ninho com concreto para pesar e a criança não tombar da cadeira. Isso são recursos, a gente forra as cadeiras com espaguete, aquele de piscina. Então, são adaptações que, principalmente a terapia ocupacional, está muito envolvida no dia a dia. Então, vai buscando esses recursos da comunidade, o que uma mãe ensina para outra e vai se utilizando. E tudo isso é tecnologia assistiva. Então, não precisa ser alta tecnologia, eletrônica, digital, não. Se você pegar uma caneta para a criança escrever, você enrolar um pedacinho de pano para ficar mais grosso, foi adaptado? Foi. É um recurso adaptado? Isso é tecnologia assistiva. Agora, o órgão para massificação seria o Ministério da Educação, você diz? A gente tem parceria, assim, poderia ter parceria com o Ministério da Educação e com o Ministério também da Saúde. A questão da saúde faz a distribuição, por exemplo, de próteses, de órteses, de aparelho auditivo. O recurso do que fala, que é um recurso de tecnologia assistiva de comunicação alternativa, poderia entrar também na distribuição pelos serviços de saúde, pelos centros de reabilitação e serviços Agora, de reabilitação. Esses órgãos, e tem o da educação que pode ser usado dentro das escolas. Esses ministérios, eles têm uma abertura, digamos, para... Você falou da dificuldade, o engessamento das licitações. Sim. Agora, eles têm abertura para captar as sugestões Você tem que chegar pelo serviço. O único caminho que a gente conhece hoje são os serviços.
Deve existir outros caminhos. O serviço, o que quer dizer o serviço? Os serviços de saúde. Você você vai até o hospital, você apresenta, aí o terapeuta fala para o diretor fala para o outro diretor e vai subindo até escalar e dizer, olha, tem um serviço que é muito legal. A gente teve um caso de um paciente que levou. O paciente falou, eu quero usar isso para terapeuta. Aí o terapeuta foi para o diretor veio até a gente e já está na compra. É um valor abaixo, então nem precisa da licitação, mas demanda aí um caminho das pedras. Ô Jefferson, vocês que têm essa experiência aí em recolher as tecnologias sociais e disseminar, que sugestão que você daria, digamos, para o Ministério da Educação e da Saúde para poder otimizar essa busca e massificação de soluções? Acho que a primeira questão é a identificação na base da dimensão dessa demanda, que confesso que não temos a informação se ela existe. Agora, a partir da demanda, assim como essa demanda tem surgido como exemplo em outras tecnologias sociais. Eu citei aqui o exemplo das cisternas, onde o governo federal fez o levantamento da demanda. E, após isso, buscar parcerias. O próprio governo federal talvez não tenha as condições, num primeiro momento, de atender essa expectativa que a sociedade tem. Agora, existem muitas instituições, filantrópicas ou não, que realizam investimento social e que teriam vontade de reaplicar tecnologias sociais. Portanto, a identificação do problema na base, nas escolas, nos postos de saúde, como bem foi falado aqui pela Juliana, identificação pelo governo e após isso, como o governo fez com as cisternas, fazer para tecnologias inclusivas, tecnologias assistivas, nós vemos como muito bons olhos de ser inclusive parceiros, né? Mas que se faça um diagnóstico no primeiro momento dessa demanda, né? E isso é fácil de fazer porque as escolas têm esse problema muito presente, os postos de saúde têm esse problema muito presente. Então, nós não acreditamos que seja tão complexo assim fazer essa demanda. Reaplicar, por exemplo, uma tecnologia que nem essa que nós visualizamos aqui do multiplano, nós podemos fazer milhares delas, milhares, e distribuir para as escolas. Agora, precisamos ter pessoas também em condições de demonstrar, de ensinar as pessoas com deficiência para poder ter acesso à tecnologia social. Então, esta parceria para nós é o que pode resolver, em boa parte, essa disseminação e essa reaplicação das tecnologias sociais. Bom, Brasilianas.org sobre tecnologia e inclusão social termina aqui. Agradeço muito a participação da terapeuta ocupacional e sócia da Método Soluções Inteligentes, Juliana Remorini, e do gerente da divisão de parcerias e articulações de tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil, Jefferson Dávila de Oliveira. E você que nos assiste, muito obrigado, e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeo. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá!